Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um dos suspeitos de comandar uma milícia no centro de São Paulo se entregou hoje à polícia. De acordo com o Ministério Público, ele extorquia dinheiro de lojistas para manter dependentes químicos afastados dos estabelecimentos comerciais. Hoje, a polícia fez uma nova operação contra o crime organizado e apreendeu um bimotor que estava em nome de um pedreiro. A suspeita é de que a aeronave era utilizada para o tráfico de drogas. O avião estava no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital. Segundo a polícia, essa aeronave está registrada em nome de um pedreiro, mas o verdadeiro dono é um morador do bairro do Tatuapé, na zona leste. Investigações mostram que criminosos do PCC têm usado imóveis e comércios da região para esconder e lavar dinheiro do tráfico. Em uma outra etapa dessa investigação, foram apreendidos mais de 50 carros de luxo. A polícia ainda procura por outras 2 aeronaves. Nós estamos há mais de um ano investigando o crime organizado, a lavagem de dinheiro e diversos outros crimes conexos, falsidade ideológica e outros delitos que ocorrem na área do Tatuapé. Um dos homens acusados pelo Ministério Público de São Paulo de chefiar uma milícia no centro da capital se entregou acompanhado de um advogado. Ele é um ex-inspetor da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Segundo a investigação do MP, ele e outros agentes cobravam taxas de proteção dos lojistas para impedir que o fluxo de dependentes químicos circulasse nas ruas dos comércios. Apenas no período de 3 meses, cerca de 3 milhões de reais passaram pela conta de um dos guardas. A investigação também chegou ao nome de um outro ex-guarda civil metropolitano. De acordo com conversas obtidas no celular apreendido do suspeito, ele era o responsável por fornecer armamento e munição para criminosos que atuam na região central de São Paulo. Nos diálogos, os promotores encontraram até listas de armamentos disponíveis e o preço de cada peça. Um fuzil Parafal de uso exclusivo das Forças Armadas era negociado a R$70 mil. A Prefeitura de São Paulo disse que 2 agentes investigados já foram expulsos da corporação. Outros 2 foram afastados e também devem ser expulsos da Guarda Civil. Ontem, uma operação fechou hotéis e pensões usadas pelo tráfico de drogas. 5 pessoas foram presas. Entre elas, o homem responsável por abastecer a Cracolândia com drogas. Parte dos entorpecentes era armazenada na favela do Moinho, no centro da capital. Neste mesmo local foram encontradas antenas que interceptavam a comunicação da polícia. Veja agora outros destaques do dia. Moradores de 11 cidades brasileiras vão receber alertas de desastres naturais. Governo federal anuncia redução na tarifa de luz. Lei Maria da Penha completa 18 anos, com avanços no combate à violência contra a mulher. Planeta bate recorde de temperatura no mês de julho. Nas Olimpíadas, Japinha voa na pista e leva o bronze no skate para o Brasil. No vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia avançam para a semifinal. Alisson dos Santos vai disputar medalha nos 400 metros com barreira. E a festa na chegada da equipe do judô ao Brasil. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. Um esquema de pirâmide financeira fez milhares de vítimas em todo o Brasil. A plataforma prometia lucros muito acima do mercado com os supostos investimentos em filmes lançados nos Estados Unidos e dizia contar com a tecnologia para indicar os melhores negócios. Uma proposta que parecia muito boa, mas o Hélio e a Neuzira perderam mais de R$5 mil. A ideia era investir dinheiro em um negócio diferente, o lançamento de filmes nos Estados Unidos, com rendimento prometido de mais de 2% ao dia. Aí ele dava uma porcentagem dessas vendas desses ingressos. E essa porcentagem era justamente 2,2% do valor que se tinha investido. Quanto mais pessoas fossem convencidas a entrar no negócio, maior seria o lucro. Um esquema de pirâmide financeira. A gente não fica triste só pelo nosso prejuízo, mas também pelas pessoas que acreditaram na gente e entraram na plataforma, né?
O casal mora em São Paulo, mas as investigações apontam que também há vítimas em quase todo o país. Só em Ponta Grossa, no Paraná, 400 pessoas perderam dinheiro. Palestras eram organizadas para dar mais credibilidade ao negócio. Nós temos uma documentação que está exposta, publicada, pode pesquisar também. A plataforma ainda oferecia outro atrativo, um robô que facilitava a busca pelo filme mais rentável do dia. Na verdade, obviamente, é só a interface do aplicativo, totalmente fictícia, que o robôzinho de nada mais era do que só literalmente uma animação que ficava rodando na tela. 3 pessoas que recrutavam as vítimas foram indiciadas por crime contra a economia popular. A pena é de até 2 anos de reclusão. A polícia acredita que os criadores da falsa plataforma de investimentos sejam brasileiros que moram no exterior. O dinheiro arrecadado com o esquema pode estar fora do país. Para ser sincera, da minha parte, eu não espero ter o dinheiro de volta, tá? Mas o que eu espero, o que aconteça, é que outras pessoas não passem pelo que nós passamos, porque é muito triste. Este advogado orienta a não confiar em empresas que não tenham registro na Comissão de Valores Mobiliários, responsável por fiscalizar investimentos. Mesmo que esteja ainda pagando direitinho, não coloque, porque é uma empresa clandestina de investimento. Agora, se a vítima ela viu ali que ela foi vítima de um golpe, ela tem que, de fato, buscar seus direitos. Mais de 13 mil veículos foram roubados no Rio de Janeiro somente no primeiro semestre deste ano. Média de 71 casos por dia. Um dos últimos assaltos aconteceu com um motorista que foi sequestrado e teve o caminhão levado pelos criminosos. Márcio dirigia o caminhão quando foi interceptado por 3 motos. Um dos criminosos invadiu a cabine, expulsou o motorista e assumiu o volante. Márcio foi obrigado a seguir na garupa de outro motoqueiro da quadrilha até ser libertado. O caminhão é avaliado em R$500 mil. Vivia me ameaçando, perguntando do caminhão, entendeu? Falando que ia me matar se eu não colaborasse. Entendeu? Quiser me matar, eu fui ficando em pânico, tentando manter a calma, mas o desespero bate mais alto, já pensando na família, né? Na terça-feira, o helicóptero da Record flagrou no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, um outro caminhão que foi roubado na Avenida Brasil. O veículo transportava uma carga de laticínios que já havia sido saqueada. O dono da empresa contou que os assaltos são constantes. Só esse ano já foram o terceiro, esse é o terceiro. E ainda, por sorte, recuperei o caminhão, porque senão ia ficar carga o caminhão e o prejuízo é muito grande. No mês passado, câmeras de segurança registraram uma van de transporte executivo de passageiros sendo roubada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que no primeiro semestre deste ano, mais de 13 mil veículos foram roubados no estado do Rio de Janeiro, um número 8% maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento tem sido intenso para reprimir os roubos de veículos que têm relação com as disputas envolvendo grupos rivais. Pessoas de fora do estado, interior, não querem nem vir durante a noite. Os clientes precisam, quebra, as companhias não conseguem reboquista. Não tem a segurança. Infelizmente, a gente está sofrendo isso aí. A partir de sábado, moradores de 11 cidades brasileiras com risco de desastres naturais vão receber mensagens de alerta sem a necessidade de um cadastro. 2 ficam no Rio Grande do Sul. O estado recebeu mais de 21 milhões de reais em verbas para a saúde encaminhadas por emendas do Partido Republicanos. O encontro entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, marcou a entrega do recurso. São 21 milhões e 500 mil reais destinados pela bancada federal do partido para a reconstrução do sistema de saúde do estado. Nós reunimos a nossa bancada federal de deputados federais e de senadores, inclusive um senador que é representante aqui do estado do Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão, e resolvemos, com a liderança do deputado Hugo Mota e nossa, designar esses recursos para a saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul. A população do Rio Grande do Sul foi realmente atingida fortemente com
com essa catástrofe e nós então não poderíamos, como agentes públicos e políticos, deixar de fazer esse gesto para o Estado. A verba já foi encaminhada e está disponível para o governo estadual. O recurso vai ser utilizado em obras de recuperação das unidades de saúde afetadas pelas enchentes e na compra de insumos e equipamentos. É um gesto emocionante, admirável dessa bancada em favor do nosso Estado, que merece ser destacada e com forte agradecimento nosso. A partir de sábado, 11 cidades de todo o país passam a integrar um projeto piloto da Defesa Civil Nacional. Os moradores vão receber alertas de risco de desastres naturais nos celulares, sem a necessidade de cadastro prévio. O aparelho vai tocar um aviso sonoro e um alerta vai aparecer na tela. O aviso vai funcionar mesmo que o aparelho esteja em modo silencioso. O Defesa Civil Alerta foi criado em uma parceria da Agência Nacional de Telecomunicações com 4 operadoras de telefonia. Participam da fase de testes 2 cidades do Rio Grande do Sul, Roca Salles e Mussum. É um sistema moderno, é um sistema ágil, é um sistema eficiente, utilizado por poucos países do mundo. Logo adiante, não serão só essas 11 cidades. Serão outras cidades até que a gente vai chegar num desenho que é o nosso objetivo de todo o Brasil poder estar coberto pelo Cell Broadcast, por essa nova tecnologia que o governo federal está implantando para todo o Brasil. Nos últimos dias, o calor e o tempo seco têm sido destaque em boa parte do país. Giovana Rizardo está conosco com a previsão do tempo. Oi, Giovana, boa noite. Previsão de alívio nesse calorão? Tem sim, Cris, no Sudeste e no Centro-Oeste, de quinta para sexta-feira. Boa noite para você, para os Celso e a todos que nos acompanham. Amanhã ainda vai ser quente e com sol forte. Em São Paulo, à tarde, faz até 31 graus e a chuva só dá as caras mesmo à noite. Já em Campo Grande, pode chover a partir do fim da manhã. A máxima deve ser de 25 graus. Em Florianópolis, dia chuvoso e frio com apenas 20 graus à tarde. O avanço de uma grande frente fria é responsável por essa virada no tempo. Neste momento, ela está na altura da região sul do país. Amanhã, a frente fria segue em direção ao sudeste e ao centro-oeste, espalhando chuva e ar frio por todo o canto. Tarde gelada em Porto Alegre, com 16 graus, ao contrário do Rio de Janeiro e Manaus, com 36 e de Brasília, com 28. Em Natal, faz até 30 graus. Hora da sua participação aqui no Jornal da Record. Tempo delivery para o Wellington. Ele é de Inhumas, Goiás. Boa noite para você, Wellington. Até sexta-feira, os dias vão ser marcados pelo calorão e pelo tempo seco. À tarde faz até 32 graus. Agora, no sábado, queda de temperatura e máxima de 26. É a vez da Mara. Ela quer saber quando vai chover na cidade de Itapé, Bahia. Bem-vinda, Mara. Uma boa notícia para você. Amanhã tem chuva e ela é passageira. Faz até 28 graus na sexta. E no sábado, o sol predomina e faz até 29 graus. Quer participar do Tempo Delivery? Também? Então, poste o nome da sua cidade nas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. O candidato da oposição na Venezuela faltou à convocação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Edmundo Gonzalez Urrutia disse que temia ser preso. A corte declarou que Urrutia desacatou o tribunal ao não cumprir uma intimação. Já Urrutia disse que faltou para não ser preso. A mais alta corte do país convocou os 10 candidatos à presidência e os representantes dos partidos para a certificação dos resultados da eleição. A medida foi tomada a pedido do presidente Nicolás Maduro. O país sofre pressão internacional para divulgar as atas com os votos das sessões eleitorais. O Conselho Eleitoral do país declarou Maduro vencedor com 51% dos votos, mas a oposição diz possuir cópias das atas que demonstram que ele perdeu a eleição. O resultado causou uma série de protestos. Mais de 2.200 pessoas foram presas e 24 morreram. Na terça-feira, Maria Oropesa, a coordenadora de oposição ao governo Maduro, transmitia ao vivo numa rede social quando a casa foi invadida pela polícia e ela acabou presa.
Hoje, o presidente do Chile disse que o país não reconhece Maduro como presidente eleito da Venezuela. Chile não reconhece. Num comunicado, o governo da Argentina apontou Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições. Outros países como Uruguai, Costa Rica, Equador e Panamá também declararam que a oposição venceu a disputa eleitoral. A principal lei de proteção às mulheres do país completa 18 anos hoje. O presidente do Supremo Tribunal Federal pediu desculpas à própria Maria da Penha, que inspirou a criação da lei. Em 1983, Maria da Penha ficou paraplégica após ser vítima de 2 tentativas de homicídio cometidas pelo então marido. O drama da farmacêutica estimulou a apresentação de um projeto de lei em 2004, que 2 anos depois estabeleceu que violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. O pedido de desculpas cumpre uma das recomendações feitas ao Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos há 23 anos, por conta da demora da justiça brasileira em julgar o caso. Eu gostaria de dizer a Maria da Penha, em nome da justiça brasileira, é preciso reconhecer que no seu caso ela tardou e foi insatisfatória. E, portanto, nós lhe pedimos desculpas em nome do Estado brasileiro pelo que passou e pela demora em punir os culpados. A Lei Maria da Penha é considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher uma das 3 mais avançadas no mundo, entre 90 países que têm legislação sobre o tema. A lei também trouxe avanços, como a criação de delegacias especializadas em atendimento feminino. Mas a violência contra a mulher ainda não parou de crescer. Dados do mapa da violência apontam que o Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de feminicídio. Entre 2012 e 2022, mais de 48 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. No ano passado, mais de 258 mil mulheres foram agredidas, alta de quase 10% em relação a 2022. Nós precisamos fazer que cada cidadã desse país possa dizer indignado que não aceita a violência contra as mulheres e não aceita o feminicídio. Outro dado é que de 2020 a 2023 houve um aumento de 40% no número de processos de violência doméstica que tramitam nos tribunais brasileiros. Realmente a gente tem essa lei bem implementada nas grandes cidades e nas capitais brasileiras, que já é um grande avanço. Mas nós precisamos interiorizar a lei, porque as mulheres dos pequenos municípios estão desassistidas nesse sentido. Governadores do Nordeste pediram hoje a inclusão das dívidas dos estados da região na proposta de renegociação dos débitos estaduais com o governo federal. Foi durante reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco é autor do projeto de renegociação que beneficia principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Juntos, estes estados representam 90% do total da dívida com a União. Em nota, o presidente do Senado disse que o projeto deve ser votado na semana que vem. As contas de luz terão redução nos valores. De Brasília, o repórter Tiago Nolasco tem as informações. Boa noite, Tiago. Oi, Celso e Cris, boa noite para vocês, boa noite a todos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a redução será de 3% a 10%, dependendo de cada estado. Aqui ao meu lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A partir de quando essa redução na conta de energia será sentida pelo consumidor? A partir da próxima conta de energia. Nós estamos quitando a conta de escassez hídrica e a conta Covid, empréstimos contraídos no governo anterior, uma bomba de efeito retardado, a juros muito altos, e quitando com 500 milhões de economia para o consumidor brasileiro. Então, o componente conta de escassez hídrica e conta Covid vai deixar de existir na conta do consumidor, uma redução estrutural, uma grande preocupação do governo do presidente Lula, que é diminuir a conta de energia para criar um círculo virtuoso da economia nacional. Ministro, e é possível dar exemplos, por exemplo, alguns estados aí de quanto será a redução? Por exemplo, o Amapá
nós já tivemos que fazer um diferimento. Ano passado, o Amapá teria 45% de aumento na conta de energia. Um estado que tem muitas dificuldades sociais, nós todos conhecemos, como todo o Brasil, mas o Amapá receberá 10% de economia na conta de energia. Estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro? Por exemplo, Rio de Janeiro, 6%. Então, é de 3% a 10%. É conforme a conta de energia de cada estado. É a proporção da conta de energia. Ministro, muito obrigado. Cris e Celso, é com vocês. Obrigado, Tiago. Veja a seguir: criminosos se passam por funcionários de bancos para levar dinheiro de idosos em caixas eletrônicos. Mundo registra recorde de calor em julho e o continente europeu é o mais afetado. O colã usado por Rebeca Andrade vai ficar exposto no Museu Olímpico em Los Angeles, sede da próxima edição dos Jogos. A polícia identificou e prendeu parte de uma quadrilha que enganou pelo menos 50 clientes em agências bancárias no estado de São Paulo. Os criminosos ofereciam ajuda para quem apresentava dificuldade em mexer nos terminais eletrônicos, na maioria pessoas idosas, e sem que elas percebessem, sacavam o dinheiro. Antes das 10 da manhã, 2 suspeitos chegam à agência bancária. Geraldo Pereira de Moura e Lindomar Cabral da Silva se passam por clientes e ficam na área dos caixas. Eles escolhem a vítima, uma idosa. Lindomar oferece ajuda e, segundo a polícia, diz que o caixa travou e que a senhora precisa usar outra máquina. Só que a idosa já tinha digitado a senha. Neste momento, Geraldo passa a fazer saques no terminal, já desbloqueado. Ele usa uma conta para tampar a tela. A investigação apontou que ele sacou todo o saldo da vítima. A investigação durou 3 meses. Foram expedidos 8 mandados de prisão. 3 suspeitos já estavam detidos pelo mesmo crime desde a semana passada. 2 foram presos em flagrante em Praia Grande, no litoral paulista. Um outro em Olímpia, no interior do estado. Segundo a polícia, os criminosos agiam em horários de maior movimento e escolhiam as pessoas que demonstravam alguma dificuldade nos caixas eletrônicos, principalmente os idosos. Depois de oferecer ajuda, sacavam o dinheiro sem que as vítimas percebessem. O próximo passo agora é rastrear quem são essas pessoas, tá? Geralmente fora de São Paulo, geralmente no Nordeste do Brasil elas estão situadas. Agora o próximo passo é fazer esse levantamento. A polícia acredita que pelo menos 50 pessoas já foram enganadas pelos criminosos. O prejuízo pode ter chegado a R$150 mil. O planeta Terra registrou a temperatura média mais alta da história em julho. O levantamento é da Organização Meteorológica Mundial. Especialistas afirmam que o aquecimento global pode matar mais de 2 bilhões de pessoas nas próximas décadas e até mesmo colocar em risco a vida na Terra. A temperatura média da Terra chegou a 17,16 graus Celsius no dia 22 de julho. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, há mais de um ano o planeta registra recordes mensais de calor. As temperaturas extremas provocam um número alarmante de mortes no mundo, média de 489 mil por ano. E os cientistas acreditam que 2024 será o ano mais quente da história. E a Europa tem sido a mais afetada por essa onda de calor mortal. A Organização Mundial da Saúde afirma que são mais de 175 mil mortes por ano só aqui no continente. Quase 40% do registrado em todo o mundo. As altas temperaturas de mais de 40 graus, aliadas ao tempo seco, têm provocado incêndios florestais em países como Espanha, Croácia e Albânia, inclusive em áreas turísticas. Outras regiões do mundo também sofrem com temperaturas extremas. Nos Estados Unidos, o calor escaldante de 55 graus foi registrado no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, há poucas semanas. Um visitante morreu em meio à temperatura recorde. Na Ásia, a capital da Coreia do Sul emitiu alerta máximo de calor, assim como Xangai, na China, que enfrentou temperaturas de mais de 40 graus neste mês.
Houve sobrecarga no sistema elétrico e aumento de internações, principalmente de idosos. No leste da China, abrigos antibombas e museus foram transformados em centros de resfriamento para moradores. O professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo alerta para eventos extremos causados pelo aquecimento atmosférico e dos oceanos, que podem ficar cada vez mais severos. Você tem uma tempestade que vai fazer com que as marés, por exemplo, subam mais do que normalmente sobem. E aí você tem momentos de inundação extremamente intensos, que vão prejudicar as casas que estão ali, né? Eventualmente vão tirar vidas de pessoas, vão destruir estradas. Se medidas urgentes não forem tomadas, a Terra pode registrar aumento de 3 a 4 graus nas próximas décadas, de acordo com o professor de Física Atmosférica da USP, Paulo Artacho. Para o especialista, as autoridades deveriam ter 2 preocupações no topo da lista. Primeiro, zerar o desmatamento da Amazônia o mais rápido possível. Segunda tarefa, que essa é a tarefa mais difícil, mas a mais importante, acabar com a exploração de combustíveis fósseis. Acabar com a exploração de petróleo, carvão e gás natural e utilizar energias renováveis como energia solar e energia eólica e fazer uma transformação para uma sociedade muito mais sustentável do ponto de vista energético. O professor alerta ainda que o aquecimento global pode provocar a morte de boa parte da população mundial nas próximas décadas. O que nós vamos ter é pelo menos a extinção de 2 ou 3 bilhões de pessoas no nosso planeta que não vão conseguir sobreviver a esta emergência climática. O Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula pode ficar com o relógio de ouro que ganhou em 2005 durante o primeiro mandato. A medida pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias presenteadas pela Arábia Saudita. Depois de voltar da viagem ao Chile, o presidente Lula teve hoje a agenda com o primeiro escalão ministerial. Entre eles, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para tratar da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. O texto, que deve ser enviado ao Congresso, pretende autorizar a União a coordenar o Sistema Único de Segurança Pública. Atualmente, as forças de segurança têm autonomia e são coordenadas pelos estados. Imaginem que a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, ou seja, 35 anos atrás, o capítulo relativo à segurança pública, que está no artigo, ou começa no artigo 144, não sofreu nenhuma modificação. E de lá para cá, o espaço de uma geração, o crime organizado avançou muito. Ele não é mais, o crime hoje não é mais um crime local. É um crime interestadual e é um crime até internacional. Hoje, o Tribunal de Contas da União decidiu sobre uma ação que envolve o primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, ele fez uma viagem oficial à França e ganhou de presente um relógio de ouro branco, prata e safira, avaliado em R$60 mil. Por maioria, os ministros do TCU entenderam que o presidente não precisa entregar o item à União. Para o Tribunal de Contas da União, desde 2016, os presentes recebidos em cerimônias com outros chefes de Estado devem ser considerados patrimônio público. A regra excluía os itens de consumo próprio ou personalíssimos, como roupas e perfumes. Mas, por falta de uma lei que especifique o tratamento aos presentes recebidos, os ministros do TCU entenderam que os itens não devem ser devolvidos. O fato apurado nesses autos ocorreu em 2005, há quase 2 décadas, em momento anterior à conformação da jurisprudência assinalada. Esse entendimento do TCU pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso das joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Bolsonaro é alvo de um inquérito da Polícia Federal que investiga o suposto desvio de R$6.800.000 em bens. Em um ano, o desmatamento na Amazônia caiu quase pela metade, mas a devastação na região do Cerrado aumentou.
A redução de 45,7% do desmatamento na Amazônia Legal foi o melhor resultado registrado desde o início da medição, há 8 anos. De agosto de 2023 a julho de 2024, a área sob alertas de desmatamento foi de 4.315 km² na região. O Pará lidera o ranking dos estados que tiveram a maior redução absoluta de desmatamento, com mais de 1.200 km². Em seguida estão Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. O cenário é diferente e preocupante no Cerrado, que registra altas taxas de desmatamento desde o ano passado. O bioma apresentou um recorde nessa última temporada, 7.015 km² de desmatamento, aumento de 9%. Nós vamos ter que fazer um trabalho, né, de aumentar a produção por ganho de produtividade, fazer recuperação de áreas, preservar e recuperar matas ciliares e todos os esforços combinados. É uma agenda de desenvolvimento, de instrumentos econômicos e também de manter viva o tempo todo a fiscalização. O Ministério da Justiça pediu a 2 empresas, Apple e Google, que reforcem a segurança dos aplicativos de e-mails para telefones celulares. O objetivo dessa medida é dificultar a ação de criminosos. Então, vamos ao vivo a Brasília com o nosso colega Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos. O Ministério da Justiça sugere que as empresas de tecnologia passem a exigir sempre a digitação das senhas ou a biometria facial para acessar os e-mails. Isso porque, segundo a pasta, depois que um telefone celular é roubado, os criminosos usam os e-mails para obter dados pessoais e até criam novas senhas para entrar, por exemplo, em aplicativos de bancos. Os pedidos foram enviados às empresas como parte do programa Celular Seguro, criado pelo governo para combater o roubo e o furto de aparelhos em todo o Brasil. A iniciativa foi lançada em dezembro do ano passado e 60 mil aparelhos já foram bloqueados. Volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Clébio. O Exército entregou hoje uma ponte provisória que encurta o trajeto entre 2 cidades gaúchas. A ponte original foi destruída na enchente que afetou mais de 2 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Um som que significa o recomeço para uma região inteira. As cidades de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, ficam lado a lado. Mas a distância aumentou desde que a ponte que ligava as cidades foi arrastada pela força da correnteza do rio. O Forqueta transbordou em maio. Seu Hilário foi um dos afetados. Importante, essa ponte vai ligar a gente geral, né? Quem vem de Capitão, quem vem de Travesseiro, de Arroio do Meio, Lajeado, vai facilitar muito. Nesta quarta, uma ponte militar móvel, construída em 7 dias pelo Exército, voltou a encurtar o trajeto. A data coincide com os 100 dias da Operação Taquari 2, que vem auxiliando na recuperação de acessos danificados pelas enchentes do mês de maio. A estrutura tem 60 metros de comprimento e suporta até 80 toneladas. É a maior capacidade já entregue pelo Exército Brasileiro. Ela fica aqui de forma provisória até a conclusão da nova ponte permanente em dezembro. Haverá uma equipe que vai ficar aqui 24 horas fazendo, na verdade, o controle da ponte, a manutenção da ponte, né? Porque ela tem que ser medida a flecha dela, a medida que passa os veículos, ela faz uma pequena barriga. É um dado importante para a gente. As obras das avenidas e ruas de acesso são feitas pelas prefeituras das 2 cidades e devem ser liberadas na sexta-feira. A gente tinha a previsão de conclusão desse trecho em condições de tráfego para a data de hoje, mas nos últimos dias teve muita umidade, dificultou o trabalho das equipes. 30 rodovias ainda precisam de algum tipo de reparo por causa de deslizamentos e bloqueios provocados pelas enchentes. Mais de 13 mil quilômetros de estradas foram danificados em todo o estado e 14 pontes foram destruídas. Destaque do noticiário internacional: a guerra na faixa de Gaza completou 10 meses hoje. O primeiro-ministro de Israel pediu calma diante da ameaça de retaliação por parte do Irã. Benjamin Netanyahu se encontrou hoje com novos recrutas do exército e pediu calma e paciência à população.
Estamos preparados, tanto para a defesa quanto para o ataque, afirmou. Na semana passada, os assassinatos de líderes dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah aumentaram as tensões na região. Desde então, Israel aguarda uma resposta do Irã. Em um comunicado, o regime iraniano informou que o ataque vai acontecer no momento certo e da melhor forma. O governo americano afirmou ter mantido contato com as duas partes para evitar o pior e que houve consenso. Ao mesmo tempo, a Casa Branca disse que um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação dos reféns estão mais perto do que nunca. Após o Hamas anunciar o sucessor de Ismail Haniyeh, o chefe do exército de Israel prometeu encontrar e eliminar o novo líder do grupo terrorista, Yahya Sinwar. A ginasta brasileira Rebeca Andrade conversou hoje com jornalistas na Casa Brasil, em Paris. Em tom descontraído, a maior medalhista olímpica do Brasil contou como é que é ser exemplo para as novas gerações. Um batalhão de jornalistas do mundo todo para ouvir a maior medalhista da história do Brasil. 6 medalhas olímpicas em 2 edições de Jogos. E ela já está com saudade de competir. Eu amo estar dentro do ginásio, apesar de ser muito difícil. Eu adoro competir, inclusive eu gosto mais de competir do que de treinar. A sensação de competir, de estar dentro, de todo mundo te assistindo, vibrando por você, é algo incrível e eu não sei se eu vou sentir em outro lugar. Os momentos vividos por Rebeca em Paris vão ficar eternizados. A pedido do Comitê Olímpico Internacional, a ginasta doou um dos colãs usados na França para ser exposto no Museu do COI, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Rebeca Andrade já escreveu o nome na história olímpica e hoje é exemplo para as novas gerações. Depois dos resultados aqui em Paris, muitas crianças querem ser ginastas no Brasil. Eu fico muito orgulhosa, porque o esporte mudou minha vida e é isso que eu quero para as crianças, adolescentes e todas as pessoas que acreditam na gente. Rebeca não escondeu a alegria de ter sido reverenciada pela americana Simone Biles no pódio. Tava todo mundo brigando para estar ali naquele pódio, todo mundo queria estar naquele lugar. E foi sensacional, assim, sabe? O apoio que a gente dá uma para outra, o quanto a gente se incentiva a ser cada vez melhor. Sucesso construído ao lado do treinador Chico, que está com Rebeca desde quando ela era criança. Uma relação de ouro baseada no respeito e na descontração. Eu falo pra ele, tipo, ó, hoje o joelho tá muito ruim, não vai dar, a gente pode fazer amanhã, ou pode fazer no treino da tarde. Ele fala, não, Rico, tudo bem, você se conhece, tá tudo certo. E da minha parte, não vejo que a gente tenha tido alguma coisa difícil assim. Agora eu vejo o que você vai falar. Vem andando, eu já olho dentro do carro assim, eu falei, ok, fecha a porta, bom dia, a gente vai até o CT, nem uma palavra, a gente evita, né, entrar em atrito e estresse. Os atletas do judô encerraram a participação na Olimpíada de Paris e já retornaram ao Brasil. Na bagagem, trouxeram nada menos do que 4 medalhas e foram recebidos com muita festa na hora do desembarque. Sorriso no rosto, medalhas no bolso e a deliciosa sensação de ser reconhecido por algo extraordinário, o pódio da maior competição esportiva do mundo. A gente não conquista essa medalha sozinho, né? O judô, a gente fala que ele é o esporte individual mais coletivo que tem, porque essa medalha ela foi feita por várias mãos. A atmosfera era tão grande, tinha muitos brasileiros e a gente se sentiu bem abraçada, bem acolhida. A equipe de judô desembarcou hoje no Brasil. Festa em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Atletas que eram conhecidos apenas no meio do esporte que praticam, ganham agora o status de celebridades. Beatriz Souza, que antes do Ouro em Paris tinha 13 mil seguidores numa rede social, agora tem mais de 3 milhões. Eu, particularmente, não tinha dimensão do que tinha conquistado. Eu acho incrível essa empatia, esse amor que a galera, que todos os brasileiros estão transmitindo. É incrível ver o nome do judô em alta por aí, é incrível ver ser reconhecida realmente por todo o nosso trabalho. Beatriz foi campeã na categoria mais de 78 quilos. William Lima, prata na até 66 quilos. E Larissa Pimenta, bronze na até 52 quilos. A 4ª medalha do judô também foi de bronze, a primeira por equipe.
Com essas 4 em Paris, o Brasil soma 28 medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Desde 1984, nós subimos ao pódio em todas as edições. É o esporte que mais trouxe premiações olímpicas para o país. O Salão do Clube Pinheiros, em que os 3 medalhistas individuais treinam, ficou lotado de pequenos judocas. O judô brasileiro sabe da responsabilidade de manter a tradição de sempre trazer medalhas nas Olimpíadas. Parece estar longe, mas Los Angeles também, daqui a pouco está com as caras aí. A gente vai trabalhar muito diariamente para que a gente possa conquistar muito mais, não só para o clube, mas para o Brasil todo. Gigantes. A judoca Rafaela Silva, medalhista de bronze na Olimpíada de Paris, desembarcou hoje no Rio de Janeiro. A atleta foi recepcionada com muita festa por familiares e fãs no aeroporto. A judoca do Flamengo foi um dos destaques da delegação brasileira nos Jogos da França, após conquistar a medalha de bronze por equipes no judô. Rafaela havia levado o ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016. Com o bronze conquistado hoje no skate, vamos ver como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 27 medalhas de ouro. A China está em segundo com 25. O Brasil é o 18º com 14 medalhas. 2 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.